Boa noite, igreja. Um dia mais frio hoje, todo mundo mais quietinho, mas é um dia da graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos clamar mais uma vez, vamos rogar a graça do Senhor para podermos compreender a palavra do Senhor. Oremos. Tudo que nós temos, ó Pai, toda a sabedoria e entendimento procede de Ti. A revelação é Tua. A capacidade de compreendermos vem do Teu Espírito. A palavra Cristo procede do Senhor. Então nos dá-nos hoje, Senhor, dessa graça. Nós rogamos, no nome de nosso Salvador e no poder do Espírito. Amém e amém. Uma das coisas que sempre me surpreende quando eu estou subindo a serra, da praia para cá, de carro, demorando o quê? 30 minutos no máximo? Eu sempre fico pensando o que seria subir essa serra pela primeira vez daqueles bandeirantes e colonizadores que chegaram nesse país. Já parou para pensar o que é desbravar um oceano não navegado, não explorado, chegar numa terra sem muito conhecimento dela, quase nenhum, e ver mata e pensar, eu vou me aventurar por ela. Eu vou entrar ali no meio e subir aquele pequeno cume. Eu não sei se você já teve a experiência também, mas será que você já esteve em alto mar? Já esteve em alto mar? Já foi para além da costa? É uma situação horrível, irmãos. Porque de manhã você olha para um lado e para o outro e só tem água. E de noite você não vê nada. Você só vê as estrelas. Então eu começo a imaginar aqueles homens navegando e você vai à costa e as costas vai abandonando, ficando menor e menor e chega no meio do oceano e você não tem mais nada para se navegar visualmente, a menos que eles olhem para cima. Colocando a pequena terra dentro das constelações de estrelas, ao olhar para o céu, eles viam onde eles estavam e para onde eles deveriam ir. Olhar para o céu dava perspectiva de onde eles estavam e para onde eles deveriam ir. E a mesma coisa quando nós chegamos numa mata. Imagine que você está perdido numa mata e você vê um morro. Uma das primeiras coisas que vão recomendar você fazer para sobreviver é subir esse morro, achar um lugar alto para que você possa ter uma visão panorâmica das coisas. E subindo ao monte, você pode ter a perspectiva da realidade de forma melhor. Você consegue encaixar o pequeno no todo. E então você consegue se guiar para tentar achar uma cidade, uma aldeia, uma civilização. Nós não temos mais tanta essa experiência. Tudo isso foi substituído pelo Google Maps no seu celular. E graças a Deus pelo Google Maps no nosso celular. Eu até hoje uso em São José dos Campos para a tristeza do meu irmão Tiago Santos. Porque toda vez ele me fala para não usar o Google Maps. Mas eu preciso me orientar. Eu preciso de uma visão mais completa de onde eu estou e para onde eu vou. E sejamos sinceros. Ter falta de perspectiva é horrível. Você se sentir, quer fisicamente, quer emocionalmente, preso num pequeno ponto, sem conseguir olhar para trás e para frente, sem perspectiva da sua vida daqui 10, 15, 20 anos, é uma coisa angustiante. A nossa limitação criacional de sermos criaturas do tempo, muitas vezes nos angustiam. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano. Nós não sabemos o que vai acontecer depois do culto. Nós planejamos, pensamos,
Mas nem sempre a vida segue aquele caminho que nós pensamos. E muitas vezes nós estamos de tal forma centralizados no tempo nosso, que nós perguntamos, será que é só isso a vida? E o nosso coração enche de medo, de insegurança e de ansiedade. Você já parou para pensar por que Deus nos criou seres temporais? Tem uma teologia, como diria John Piper, da sua finitude. Por que Deus fez você assim tão pequeno para habitar no tempo? O que nós vamos ver no nosso texto hoje, em Efésios 1, de 3 a 14, convido você a abrir a sua Bíblia, é que a nossa finitude é a ocasião para nós termos fé na palavra e nas promessas de Deus. A nossa finitude é a ocasião para nós confiarmos naquilo que Deus falou para nós e nos prometeu. Abra sua Bíblia, então, em Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Deixe aberto, nós vamos ler conforme avançamos na exposição. O versículo 3 dá o tema de toda essa passagem. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual ou do Espírito nas regiões celestiais em Cristo. Um dos motivos porque Deus muitas vezes limita a nossa criação finita é para que nós busquemos transcendência, bênção, perspectiva nele. Aquilo que ele disse, que ele planejou, executou e realizará. E essa é a bênção de Deus que nós vemos hoje. Deus sempre se comprometeu em abençoar o seu povo. Ele é o Deus que abençoa. Quando Deus cria, lá no Gênesis, ele cria e abençoa tanto a criação como o ser humano. Após a queda, o mundo cai em maldição, mas Deus chama Abraão e lhe promete bênção sobre bênção. Quando Deus liberta o povo de Israel e o conduz então pelo deserto, Deus chama os sacerdotes para abençoar o povo de Deus. E a bênção que nós muitas vezes repetimos aqui na bênção apostólica é aquela que está em Números 6, 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo assim: assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Nós precisamos da bênção de Deus em nossas vidas, mas precisamos também da bênção de Deus, de termos perspectiva sobre a nossa vida. Então eu quero convidar você a fazer um exercício de imaginação agora. Imagine que você está na sua casa, sozinho. Tudo escuro, fechado. E de repente uma grande luz surge e um anjo aparece na sua frente. A primeira coisa que você vai fazer é se assustar, ele vai falar não temas, depois você vai se recuperar o fôlego, daí ele vai começar a falar com você. Esse é o procedimento comum, tá? Ele vai falar, vamos fazer uma viagem. Ele toca no seu pé, seu sapato, seu calçado, sua pantufa, começa a brilhar. E você então é pego pela mão dele e você começa a andar, não numa perspectiva geográfica mais, mas numa perspectiva temporal. Você começa a andar de volta para o passado. Você vê o dia que você nasceu, vai voltando, você vê algumas guerras horríveis na história da humanidade. Você passa por um monte com uma cruz. Você vai até um rei num trono. Você avança para um homem chamado Abraão, sem filhos. Você volta até que você chega num jardim e você fala, começamos aqui?
E o anjo responde para você, não, mais um pouquinho. Você vai, e daqui a pouco, como se estivesse num quadrinho, você pula para fora do quadro. E o anjo te leva até a eternidade passada. Em vez de escuridão, na verdade você tem luz inimaginável. E lá você começa a ouvir como se fosse uma canção que diz o seguinte. Acompanhe comigo o versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja o versículo 11 agora. Nele, digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Você ouve uma canção que parece um conselho, uma decisão aprazível. E nessa decisão, Deus está deixando claro que Ele está escolhendo um povo para si. Um povo para ser dele, separado para Ele, para ser santo, para ser irrepreensível. Um povo sem mácula. Esse mesmo Deus que escolhe também dá um destino para esse povo. Um predestino, ele é predestinado, esse povo, para ser adotado como filhos. Em amor, Deus escolhe que esse povo vai ser composto de príncipes e princesas, filhos do rei, governando junto com seu pai. E no versículo 11, nos mostra outra ilustração, que Deus demarca para si um pedaço de povo, como se fosse demarcar um pedaço de terra. Ele escolhe um povo para si, ele escolhe para si uma herança particular. Lá na eternidade passada, antes de qualquer criação, antes da fundação do mundo, antes de você ter nascido, Deus fez uma escolha e deu um destino. Ele falou, eu vou ter um povo com essas pessoas, eles vão ser santos para mim, irrepreensíveis, eles vão ser meus filhos reais, eles vão ser a minha herança particular, aqueles que eu quero para mim. Para pensar o que seria estar lá na eternidade passada. E Deus escolhendo você. Aí você vira para o anjo meio perdido e fala, mas quem que é esse povo que Deus quer para si? O anjo pega na sua mão, então, vamos lá. Pula o quadro, entra no livro e começa a andar. E você vê então Deus criando primeiramente esse povo, quando ele cria o primeiro casal. Adão e Eva, separados para Deus, governando sobre a criação em santidade e irrepreensíveis. E tudo parece muito bom. Até que o anjo leva-se mais um pouquinho, e daqui a pouco tudo que você vê é maldição. Adão e Eva caem em pecado. E você se pergunta, cadê esse povo? O anjo pega na sua mão, leva um pouquinho mais. E até então que você começa a ver os descendentes de Adão e Eva. Você vê os descendentes de Caim, de Sete. E as nações espalhadas agora, entregues para a idolatria, adorando pedaços de madeira e ouro. Vivendo em guerra, em ódio, em egoísmo. Mas você vê Deus movimentando e Deus chama um povo para si, para Israel, e você pensa, aqui está esse povo santo de Deus. O anjo pega na sua mão e você passa pelo livro de Juízes. E você fala, não.
Ele leva você para a época dos reis. Reis que não amam ao Senhor. Reis maus. E Ele mostra para você um povo infiel. Um povo que trai o Senhor com os ídolos das nações. Então, o anjo te pergunta: cadê o povo de Deus? E você fica perplexo. Cadê o povo que Deus falou que ia ter? E você olha para si mesmo. E você olha para essa humanidade. E o que você vê é que nós estamos mortos espiritualmente. Paulo fala em Efésios 2, mortos em delitos e pecados. Nós pecamos tanto que a realidade espiritual nossa é de morte, de putrefação. Mas são mortos vivos, mortos que andam segundo o curso deste mundo, que seguem a sociedade caída e rebelde contra Deus, e que seguem e que andam segundo o príncipe da potestade do ar. Essa humanidade que Deus criou como seu povo, resolveu se rebelar contra ele e se aliar ao arqui-inimigo de Deus. Nós somos filhos da desobediência. E nós somos filhos da ira, merecendo o justo juízo de Deus. E você vira para o anjo e pergunta: como pode ser esse o povo de Deus? Como Deus pode escolher para si esses, para ser santos e irrepreensíveis? Esses que estão vendidos sob a escravidão do pecado. Como Deus pode ter isso como seus filhos santos e reais? E você ouve aquela melodia novamente dizendo, veja o versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo no qual, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A melodia divina diz, sabe esse povo vendido ao pecado, eu vou comprar. Eu vou pagar o preço desse povo, mas é um preço muito caro. É preço de sangue. E Deus fala, eu vou te dar de mim mesmo, da minha imagem, da minha palavra, do meu filho, para encarnar, viver uma vida perfeita e com o seu sangue pagar o preço para resgatar esse povo da culpa do pecado e do domínio de Satanás. Eu, o Senhor, farei isso. E Deus fala, vou fazer mais. Eu vou mostrar para esse povo como as coisas vão ser. Esse povo que está em trevas, eu vou mostrá-los. E Deus dá a graça e os dons do Espírito com toda a sabedoria e prudência para que nós possamos entender que tudo vai convergir para aquele cordeiro que morreu, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. E ele assentou-se no trono de Deus, e todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo Jesus. E para ser o cabeça, o provedor de todas as coisas, Deus o deu à igreja, e deu a igreja para ele. E o anjo chama a sua atenção. Lembra aquele povo de Israel e de Judá, infiel ao Senhor? Olha agora. Veja restaurar a descendência de Abraão naqueles que esperam em Cristo, como nosso texto diz. O anjo, então, que levou você até o Gólgota, levou você ao túmulo vazio, agora ele pega pela mão e traz você
até o dia da sua conversão. Lembra daquele dia? Aquele dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e você creu, e você nasceu de novo, e você entregou a sua vida a Cristo Jesus. E você fez o que Paulo diz aqui, no versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Naquele dia que você se arrependeu dos seus pecados e falou, eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador. Naquele dia, Deus deu de si mesmo para si. Ele deu do seu Espírito para habitar em você, para ser o selo que diz, esse é meu, essa é minha herança, essa é a minha propriedade, esse é meu filho, esse é aquele que eu vou vir pegar de volta para mim. Ele deu o penhor, o primeiro pagamento, a garantia. Ele te deu o antegosto dos céus, que é o Espírito Santo, que é o fluir de amor e de paz e de alegria entre o Pai e o Filho. Esse relacionamento bendito que flui no Espírito, Deus colocou em você, para que você pudesse ser renovado para ser povo santo, filho adotado, propriedade do Senhor. O anjo fala, calma, isso é só um antegosto. Deixa eu te pegar pela mão. Nós vamos agora para lá, para a consumação dos séculos. No caminho, conforme você avança, nos anos da sua vida de conversão, você pergunta para o anjo, mas será que eu vou chegar lá? Afinal, Israel falhou tantas vezes. Que garante que eu vou estar lá na glória? E o anjo continua com você até a consumação dos séculos. Até aquele dia no qual Deus vai vir para resgatar a sua propriedade. Para tomar aqueles que lhe pertencem para si. Para adotar os seus filhos. Para reunir o seu povo. E para exaltar Cristo sobre todas as coisas. O anjo pega pela sua mão, aponta e você está lá. Você está um pouco diferente, irmãos. Você está vestido um pouco diferente. Você está vestido de um manto puro, sem mácula. O seu sorriso estampado da mais profunda alegria. E nos seus olhos que escorrem lágrimas de alegria, o Cordeiro de Deus vem até você e enxuga, porque lá não haverá mais dor nem lágrima. Lá, na Nova Jerusalém, não tem mais templo, porque o Senhor habita no meio do seu povo. Não tem mais sol, nem mais lua, porque Deus e o Cordeiro são as suas luzes. E você vê a multidão que Deus comprou, que Deus escolheu, que Deus predestinou, reunidas em torno do trono de Deus e do Cordeiro. E você está lá. Aí você pede para o anjo, posso ficar aqui? Tá bom demais. Posso construir uma tenda aqui? O anjo fala, não, eu tenho que te trazer de volta. E ele te leva de volta para o seu quarto. Escuro. Fechado. E a pergunta agora é, você sabe o princípio, você sabe o meio e você sabe o fim. Como isso muda o seu viver hoje? Aqueles navegadores olhavam para os céus para se guiar no meio do mar revolto.
procuravam um monte para achar visão e contemplarem para onde deveriam ir. Nós, irmãos, precisamos de perspectiva da nossa vida cristã. E Deus nos abençoou com isso. Tanto que Paulo, quando ele ora seguindo esse texto, lá no versículo 17, ele pede justamente isso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. O que nós precisamos hoje, amados, e o que nós temos em Cristo, que Deus nos deu pelo poder do Espírito, é saber para onde nós vamos, qual é o nosso chamado, qual é a nossa esperança. Então eu quero convidar você a olhar para os céus, a subir no monte da revelação, e eu quero convidar você a deixar essa revelação de como as coisas começaram e para onde elas vão impactar a sua vida de tal forma que essas três grandes verdades que esse texto nos dá possam transformar como você vive o seu dia a dia. E a primeira verdade que esse texto glorioso nos dá é que é tudo por Deus. Tudo pelo Deus Trino. Procura nesse texto aonde está a sua obra da salvação. Procura nesse texto qual é a sua participação na salvação. Só tem uma. Nós falamos daqui a pouco. Mas tudo o que nós vemos é a ação de Deus. É o Pai que abençoa com as bênçãos do Espírito em Cristo. É isso que destaca o versículo 3. Deus Pai abençoa em Cristo as bênçãos da realidade do Espírito Santo. Deus age pela sua palavra no seu poder. E sabe o que isso significa, amados? Que a maior bênção que Deus nos dá é que Ele nos dá de si mesmo. A escolha do Pai, feita em amor, é para Ele. Para que nós sejamos dele. É para que nós sejamos perante Ele. É para que nós sejamos a sua herança particular. E quando o Pai quer nos salvar, Ele dá de si mesmo, Ele dá da sua imagem, Ele dá da sua palavra, Ele dá do seu poder, dá do seu Filho, que vem como substituto para pagar o preço da nossa redenção. Mas é em Cristo que tudo acontece. Ele é o canal de todas as bênçãos de Deus. O nosso texto coloca em Cristo 11 vezes, amados. Em Cristo nós fomos abençoados. Nele Deus nos escolheu. Por meio de Jesus Cristo Deus nos predestinou para adoção. No amado Deus nos concedeu graça. Nele temos a redenção e pelo seu sangue remissão dos pecados. Em Cristo Deus propôs sua boa vontade. Nele convergem todas as coisas, as do céu e as da terra. Em Cristo fomos feitos heranças. Em Cristo esperamos. Nele cremos. Nele fomos selados pelo Espírito da promessa. Tudo é por meio de Cristo e para Cristo. E quando Deus quer te dar um antegosto da glória, uma pequena experiência do que aquele dia será, Ele dá de si mesmo, Ele dá do seu poder, Ele dá do santo relacionamento que o Pai e o Filho têm em amor no Espírito. E o próprio Espírito do Pai vem habitar em você e te selar e te garantir que Deus vai trazer você para a plenitude desse amor. Amado, o resumo das bênçãos de Deus que nós temos aqui é aquilo que Deus prometeu ao seu povo no Egito várias vezes. Êxodo 6:7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito.
Levítico 26:12. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Oséias 2:23. Depois que Israel se adulterou com as nações, se amarei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. E na nova aliança, em Jeremias 31:33, Deus diz, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A maior bênção que Deus quer dar para você, meu querido e minha querida, é que você seja dele. Você não precisa de mais nada. Deus quer você para ele. Deus quer ter você como um filho real, como uma propriedade particular, como um povo santo. Deus quer que você esteja na presença dele e perante ele. E eu quero que, diante dessa perspectiva do que Deus prometeu e escolheu nessa fundação do mundo, e do que Deus vai fazer, que você olhe para as coisas do dia de hoje, para as tentações do pecado, para as ofertas do mundo, para as tentações do diabo, e se pergunte o que são as coisas deste mundo perante ter o próprio Deus. É isso que te foi prometido. É isso que Deus quer para você, amados. Mais do que sua saúde, Deus quer que você tenha Ele e Ele em você. Então Ele vai usar as suas doenças para te trazer mais perto. Mais do que a sua riqueza material, Deus quer você perto dele. Então Ele vai usar as suas dificuldades e provações para que você confie mais nele. Mais do que você ser autossuficiente, Deus vai deixar você na fraqueza da sua limitação e nas fraquezas das tentações que você cai em pecado vez após vez, para que você se lance na graça dele, porque o alvo de Deus não é que você seja tudo em si mesmo, mas para que você encontre tudo que você precisa naquilo que Deus é em Cristo para você. Tenha essa perspectiva da sua vida, irmãos. E as coisas deste mundo, os encantos e os brilhos e os glitters deste século vão perder o seu brilho. A segunda lição que nós precisamos aprender, amados, é que é tudo pela ação desse Deus. É tudo pela graça soberana deste Deus. 3 vezes o nosso texto destaca a vontade soberana de Deus. Versículo 6, segundo o beneplácito, o bom prazer de sua vontade. Versículo 9, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Versículo 11, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O Deus soberano que habita fora do tempo, sabe como as coisas começam e terminam. E Ele já te deu um destino soberano que Ele realiza pela sua providência poderosa. Isso é boa notícia, amados, porque a soberania de Deus significa que Ele pode, que as promessas de Deus são sim e garantidas, porque ninguém pode impedir o braço do Senhor. Só que essa graça é uma graça soberana, é uma soberania graciosa, e 3 vezes o nosso texto destaca a graça de Deus. Versículo 6, para o louvor da glória de sua graça. Versículo 6 novamente, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, segundo a riqueza da sua graça. Deus está derramando sobre nós um oceano de graça sobre o nosso pequeno copinho. Amados, sermos escolhidos para sermos povo de Deus santo. Sermos predestinados para sermos filhos reais de Deus. Sermos escolhidos para ser a propriedade particular do Senhor. Não é porque nós somos santos, é para sermos santos.
Não é porque nós somos imagem perfeita de Deus, porque somos manchados pelo pecado, mas porque Ele vai nos tornar sua imagem perfeita como filhos, príncipes e princesas. Não é porque nós somos uma boa terra, mas porque Ele irá nos arar pelo Espírito Santo e nos tornar a sua propriedade particular. Amados, essa salvação é toda pela graça de Deus. E essa é uma segunda boa notícia. Porque se a primeira diz que Deus pode, na sua soberania, na sua graça, Deus diz que Ele quer. Deus pode e Deus quer te salvar. Ele não te salva porque você faz merecer. Ele não te escolheu porque você é algo em si mesmo. Ele te amou com olhos de graça. E Ele não viu beleza em você. Ele viu a beleza dele, do Filho dele, refletida em você. E Ele se escolheu para ser dele. Essa salvação, a única coisa que Paulo nos diz que nós fazemos aqui é crer. É crer na mensagem do Evangelho. É confiar nesse Deus soberano. É dizer, Deus, eu sou de fato quebrado. Eu sou marcado pelo pecado. Mas eu me arrependo disso. E eu confio que o Senhor pode e quer me salvar por aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus. Pela morte dele na cruz que pagou o preço do meu pecado. E pela ressurreição dele que me justificou e pode me tornar separado para ti. Se hoje você está aqui e você não pertence a Deus. Se essa história que eu contei, da eternidade passada até a glória futura, não é a sua história. Se você tem vivido para si mesmo, o convite que esse Deus gracioso faz é: vinde a mim, sem ouro nem prata, vinde beber das águas vivas, sem pagar. E amados, esse é o convite para todos nós. É o convite da graça para nós virmos e descansarmos. Para vocês que estão cansados e sobrecarregados, para vocês que estão desanimados da fé cristã e sentem a dificuldade de perseverar, o convite do Pai para todos vocês é: venha descansar naquilo que eu já fiz. Descanse no meu poder e você vai encontrar fôlego e ânimo para perseverar. Olhe o que eu prometi e o que eu vou cumprir. E enche-se de esperança pela fé no meu Filho. E a terceira e última grande verdade que nós devemos viver com base nesse texto, amados, é que é tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. 3 vezes nosso texto destaca essa finalidade última. Versículo 6, para o louvor da glória de sua graça. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 14, em louvor da sua glória. Se você foi salvo por Cristo Jesus, eu quero te dar uma confiança. Você já glorifica a Deus. Deus vai tirar glória da sua vida. Porque primariamente, a glória que Deus tira da sua vida não é pelas suas obras. É pela obra dele em te salvar. A graça dele é mostrada e exibida como grande e gloriosa, porque ele salva pecadores miseráveis como você e como eu. Diante de todos os principados e potestades das regiões celestiais, Deus fala: veja a minha igreja, que eu comprei com meu sangue. E Deus é glorificado. Mas você também é chamado para viver essa realidade última no hoje. E é por isso que Efésios, Paulo vai falar sobre como glorificarmos a Deus em nossa santificação. Quando Paulo passa
da parte de instrução para a parte de aplicação e vida, as palavras de Paulo são as seguintes em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amados, olha a perspectiva que Deus nos deu. Se nós somos chamados para sermos seu povo santo, seus filhos reais, sua herança particular, como, amados, nós iremos viver entregues ao pecado do qual Deus nos resgatou? Porque Deus prometeu que vai nos santificar. Entregue-se à ação de Deus e permita a graça do Espírito santificar a sua vida. E a primeira coisa que eu quero destacar, amados, dessa santificação, que é a ênfase de Paulo aqui em Efésios, é que Deus não só destinou 1 metro quadrado de herança. Deus não só destinou um filho real. Deus não só destinou um integrante, um cidadão do reino. Deus escolheu um povo, uma família, uma igreja. Ter consciência do seu chamado é ter consciência de que nós fomos chamados como igreja para pertencermos ao Senhor. E que é aqui, na comunhão e na vida da igreja, que essas realidades são lembradas para nós. Eu quero convidar você, então, a estar vivendo a vida da igreja. Porque é aqui que a operação de Deus se realiza. É no povo de Deus, o templo do Espírito, que o Espírito habita de forma particular. Na reunião do povo de Deus em culto, que Deus vem no poder da sua palavra e nos transforma, e nos lembra das realidades espirituais gloriosas, daquilo que Ele prometeu e daquilo que Ele fará. Em Efésios 4, Paulo passa o capítulo inteiro nos exortando a vivermos como igreja, a sermos um, a servirmos. Perspectiva, amados, sobre a glória significa nos lembrar de uma coisa, que lá no fim não são as cidades, as nações, as sociedades dos bilionários que vão perseverar e permanecer. No juízo final, o que irá permanecer é o povo de Cristo. Junte-se aquilo que é eterno, amados. Para concluir, você sabe qual que era a angústia de Jó? A angústia de Jó é que ele nunca leu o capítulo 1 de Jó. Ele só viu a desgraça batendo sobre a vida dele. Ele não sabia da conversa entre o Senhor e Satanás. Ele não tinha perspectiva. Mas Deus te abençoou hoje com isso. Você sabe de onde você veio. Você sabe o que Deus fez para te comprar. E você sabe para onde você vai. Então, amados, eu convido você com o salmista a dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas feridas, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Vamos orar? Nossa alma bendiz o Senhor. Como povo reunido, separado pelo Senhor, não porque nós merecemos, mas pela tua graça, comprados pelo sangue precioso de Cristo Jesus, nós nos reunimos hoje para bendizer o seu nome, Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Os deuses das nações, seus ídolos, seus dinheiros, suas riquezas, suas posses, sua fama, sua glória não são nada. Só o Senhor é Deus. E a nossa vida é tua. Tu és o nosso Deus.
e nós somos o teu povo, povo do teu pastoreio. Nós oramos e glorificamos teu nome, em Cristo Jesus, no poder do Espírito.